Quanto tempo, hein? Então quer dizer que você comprou um notebook novo, ou então fez um upgrade naquele antiguinho, e quer saber como cuidar bem do seu notebook? Legal! Fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te dar todas as dicas de técnico. Como você já deve ter percebido, o preço dos notebooks e dos produtos de informática em geral subiram bastante nos últimos anos. E tudo o que a gente não quer é ter um defeito no notebook, algum problema que poderia ser evitado, né? Eu poderia dar várias dicas de cuidados com o seu notebook, mas como a gente mora num país tropical, neste vídeo eu vou falar especialmente do cuidado com a temperatura do notebook. Como você deve saber, o seu notebook tem várias partes metálicas e dentro dele existe um processador que tem uma carcaça metálica e existe também um dissipador de calor. Os dois são de metal, só que metal com metal não conduz muito a temperatura. Então, coloca-se o que nós chamamos de thermal pad, como você está vendo aí, ou então pasta térmica entre o processador e o dissipador de calor, que geralmente é de cobre ou alumínio. E esse condutor térmico, em especial a pasta térmica, é algo que resseca. O thermal pad é um pouquinho mais difícil de ressecar, mas a pasta térmica com o tempo resseca. Então, se você puder diminuir o calor em cima desse elemento, com certeza vai aumentar a durabilidade e diminuir o ciclo de manutenções do seu notebook. Então, a primeira recomendação que eu te dou, e que é a mais importante, é que você adquira, que você compre um termômetro de parede. Por quê? Porque todos os equipamentos, os dispositivos, eles têm uma temperatura de operação limite, geralmente de 35 graus. Por exemplo, seu smartphone, com certeza, tem a temperatura de operação limite de 35 graus. As dicas que eu vou dar nesse vídeo não se aplicam tanto a computador de mesa. Depois que você colocar o termômetro de parede no mesmo ambiente em que usa o notebook, eu vou deixar alguns modelos de termômetro de parede para você na descrição. É importante que você configure o Open Hardware Monitor. Aqui no canal já existe um vídeo completíssimo explicando passo a passo como você instala e configura o Open Hardware Monitor. Porque sem o Open Hardware Monitor você simplesmente não sabe o que está acontecendo a nível de temperatura no seu notebook. É importantíssimo que você tenha o Open Hardware Monitor instalado e configurado no seu Windows, ok? Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Um outro passo importante é você saber qual é o seu processador, tá? Porque diferente do disco rígido ou do SSD, cada processador tem uma temperatura limite de operação. Isso varia bastante mesmo. É óbvio que se você usar o notebook abaixo dos 35, dos 34 graus de temperatura ambiente, né, você vai evitar problemas.
O ideal mesmo seria que o notebook fosse usado num ambiente de 30 graus para baixo, mas nem sempre é possível, né? Então é importante esse terceiro passo, saber qual é o seu processador. E como que a gente faz isso? Abra o menu iniciar, depois configurações, clique em sistema, depois em sobre. Pronto. A segunda informação aqui é a do processador. No meu caso, um i5 8250U. Você pode selecionar e copiar esta informação ou pode anotá-la. De posse do modelo do notebook, o que você vai fazer para saber qual é a temperatura de operação limite do processador é digitar ou colar o modelo do processador, acompanhado da expressão ARC. Você vai encontrar a página do seu processador com a informação de temperatura máxima. Nesta página, você pode buscar por Junction, vendo T-Junction. No caso do meu processador, a temperatura máxima que ele suporta é 100 graus. Como eu já falei, isso varia muito de processador para processador. Depois que você estiver nesse passo, talvez você perceba que o seu processador ele chega muito perto do limite. Esse processador aqui, ele chegava a 90, 93 graus com maior facilidade. Então, eu não acho muito interessante expor o processador a temperaturas tão altas. E é aqui que vem a dica principal do vídeo, que é a solução para o problema dos excessos de temperatura, envolvendo lá a pasta térmica, enfim. Vamos para o próximo passo. Lembrando a você que, diferente do processador, a temperatura máxima dos discos rígidos gira em torno de 50 graus. Geralmente ou é 50 ou é 53 graus, não passa muito disso. Então, essa é uma informação que o Open Hardware Monitor vai te dar. E ela serve inclusive para você decidir se vai continuar usando o notebook naquela temperatura ambiente ou se vai mudar de ambiente, ligar o ar-condicionado, enfim, né? A questão é que se a temperatura do seu disco rígido está chegando a 50 graus, você está colocando o disco rígido em risco. Existe uma grande probabilidade de ele dar defeito antes do tempo, tá? Então você observa aqui que o meu disco rígido agora está a 44 graus. Mas então, Igor, você deve estar perguntando: o que eu faço para reduzir a temperatura do notebook, para tirar o notebook do risco de dar defeito, ou aumentar a vida útil do notebook em relação a essa questão da temperatura? Bom, é muito simples. O que eu faço no meu notebook é criar planos de energia para clima quente, que nem é o caso aqui agora, e para clima ameno. Observe que eu crio
os planos com a especificação da temperatura. Clima ameno é abaixo dos 30 graus. Então eu olho no termômetro de parede e vejo 30 graus, 31 graus, 29 graus, está ameno o clima. Se passar disso, aí eu coloco no clima quente. Óbvio, esses planos eles têm configurações específicas que nós vamos fazer juntos. Eu vou apagar aqui as minhas configurações, esses planos que eu criei, e vou fazer com você, para que o vídeo não fique incompleto, tá? Então eu vou te ensinar o que você tem que fazer ou como configurar o plano de energia para que o processador esquente menos, o notebook como um todo esquente menos, tá? Então eu vou excluir o plano clima ameno. E vou excluir também o plano clima quente, ok? Agora a gente vai criar um plano de energia. Pode ser com base no alto desempenho mesmo, não tem problema. E vamos nomeá-lo clima quente, acima dos 30 graus, ok? Clique em criar. Clique em alterar configurações do plano. Alterar configurações de energia avançadas. Vamos procurar pela opção Gerenciamento de energia do processador. Dentro dela existe estado de desempenho mínimo, que é o mínimo de potência do processador permitida. Política de resfriamento do sistema, que é o ligamento ou não da ventoinha ou das ventoinhas do notebook, certo? E o estado de desempenho máximo, que é o limite de potência usado pelo processador. Como estamos configurando o plano de energia para o clima quente, ou seja, acima dos 30 graus, vamos colocar valores mais baixos. O estado de desempenho mínimo do notebook na bateria vai ser de 5%, porque quando o notebook não estiver fazendo nada, a potência do processador cai para 5%. Quando estiver na tomada, vamos colocar aqui 60%, ok? A política de resfriamento do sistema na bateria, por estarmos no clima quente, pode ser ativo, e na tomada também, ativo. Já o estado de desempenho máximo do processador na bateria pode ser 40%, na tomada igual ao estado de desempenho mínimo, que é 60%. É claro, essa dica é para ambientes ou cidades com um clima quente, que ultrapasse os 30 graus de temperatura. Não faz sentido você criar um plano de energia para um clima quente em um local que mal chega aos 30 graus. Na verdade, isso aqui é uma compensação pelo fato de que a sua temperatura ambiente está muito próxima da temperatura limite de operação do equipamento, tá? E talvez você me pergunte, mas Igor, isso não vai prejudicar a performance do meu notebook? Depende.
Depende muito do que você faz e de qual é o processador instalado, presente no seu notebook. Eu, particularmente, não sinto essa diferença. Para mim, não tem um impacto. E olha que eu uso bem, né? Assim, como técnico, eu, assim, abro infinitas abas em navegadores. Às vezes fico com 2 navegadores abertos. Eu pinto e bordo com um notebook. Essa aqui é a realidade, né? E eu não sinto, né? Exceto na bateria. Quando está na bateria, que ele fica oscilando entre 5% e 40% no clima quente, aí eu sinto um pouco, tá? Mas mesmo assim eu consigo usar. E agora a gente vai configurar o plano de energia para o clima ameno, ok? Essas configurações básicas do plano fica a seu critério, tá? Talvez seja interessante aqui para mim colocar 5 minutos, para a bateria durar um pouquinho mais. E só. Vamos criar um plano de energia, também com base no alto desempenho, para o clima ameno. Clima ameno abaixo dos 30 graus. Avançar. Criar. Alterar configurações do plano. E alterar configurações de energia avançadas. Lembrando que essas dicas também funcionam no Windows 7, no Windows 8 e no Windows 8.1, tá? São basicamente os mesmos passos, com a diferença que no Windows 7 e no Windows 8 e 8.1, algumas coisas você vai fazer diretamente pelo painel de controle, mas não tem grandes diferenças, ok? Vamos lá. Então vamos novamente ao gerenciamento de energia do processador. E no estado de desempenho mínimo, na tomada vamos colocar 80. Na política de resfriamento do sistema, na bateria, passivo. Na tomada, poderia ser passivo, mas eu vou deixar ativo. E no estado de desempenho máximo, na bateria, eu vou colocar 60 e na tomada 80. Observe que tanto no plano para clima ameno quanto no plano para clima quente, na tomada, o desempenho mínimo e o desempenho máximo na tomada tem o mesmo valor. E isso ajuda a diminuir o impacto na performance, porque isso cria uma performance linear do sistema. Ou seja, quando o notebook está na tomada, ele tem sempre aquela performance de 60% ou 80% de limite de potência no processador. A oscilação, na verdade, é que faz o usuário sentir um pouco mais a perda de performance, porque o notebook ele fica
oscilando entre 5% e 60% no caso do plano para clima ameno, e essa oscilação economiza a bateria, mas afeta a performance, enquanto que na tomada você já não sente essa oscilação. E pronto, os seus planos de energia inteligente para clima ameno e clima quente estão criados. Aí sempre que você for trabalhar no notebook, você observa o termômetro e escolhe se naquele dia o clima está ameno ou se naquele dia o clima está quente. Agora, uma outra contramedida em relação ao calor são as bases para notebook. Também vou deixar na descrição 1 ou 2 modelos. Vou ver aqui quais são os mais interessantes e deixo na descrição para você avaliar. Se bem que eu já vi alguns testes e, na verdade, a base ventilada ela tem basicamente a mesma performance, dá o mesmo resultado que uma base que ergue o notebook da mesa. Até porque se você usa o notebook em um local realmente quente, tipo 33 graus, mais ou menos, a mesa também vai ficar um pouco quente, né? Então quando você ergue, você ajuda na ventilação e afasta de uma fonte de calor, né? E é isso. Eu agradeço por você ter acompanhado o vídeo. Espero que você realmente coloque em prática, né? Na verdade, esses passos ajudam você a conservar e aumentar a vida útil do seu notebook. E se você não for inscrito no canal, poxa, seria muito legal se você se inscrevesse, até porque você não perderia as próximas dicas. O canal aqui, ele é basicamente pensado em ajudar os usuários, até porque por muitos anos e até agora eu trabalhei nessa área, né, de helpdesk, né, de ajudar o usuário, de consertar o notebook, de dar dicas, né? Aliás, só para acrescentar 1 ou 2 dicas a esse vídeo, nunca faça isso. Nunca use nada de líquido perto do notebook, isso é só para ilustrar. E não é uma boa ilustração, na verdade, né? Eu usei mais por causa do calor, né? Aqui é uma bebida quente, a gente está falando de calor, mas nunca faça isso, né? E também, se o seu notebook ele é equipado com disco rígido, evite andar com o notebook ligado, porque se você der uma batida em algum local sólido, né, provavelmente você vai danificar, vai criar um setor ruim, um bad block no seu disco rígido. Então são 2 dicas bem interessantes e que, pela experiência, eu sei que são necessárias, tá? Então evite ao máximo para não danificar, porque no notebook muitas vezes, só para você entender, o teclado está por cima, é óbvio, da placa-mãe, e muitas vezes não existe nenhum tipo de proteção. O que cai no teclado vai para a placa-mãe e pronto. Se for líquido, vai pegar lá na placa-mãe e pronto, né? Já viu. Então, espero que você goste aí das dicas. Avalie o vídeo, né? É sempre muito bem-vindo. E se você quiser, se você sentir vontade, recomenda aí para os teus amigos o canal, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.